Olá, Maranhão! Tudo bom? Estamos de volta para resolver com você a prova de matemática do Paz Maranhão, do vestibular da UEMA, que aconteceu ontem, né? Aconteceu agora em 2022. Mais uma vez, a Central dos Números está junto aí com você para conferir essas questões. O gabarito oficial ainda não foi divulgado, mas se houver alguma divergência, a gente discute aqui no canal. Tá bom? Se você estiver se preparando para o vestibular, né, da UEMA, para os concursos que usam o Paz Maranhão como processo seletivo, dá uma conferida na nossa playlist. Nessa playlist você só encontra provas do Paz Maranhão de diversos anos para você treinar as questões. Combinado? O que você achou dessa prova? Achou fácil, difícil? Em relação à prova do ano passado, estava mais fácil, né? Mas, no meu ponto de vista, tinha umas questões assim que tinha que decorar algumas coisas que, enfim, não gostei muito das questões, não. O que você achou das questões? Coloca aqui embaixo o seu comentário, tá bom? Vamos às questões? São 5 questõezinhas, ativa os neurônios e vem comigo. Primeira questão, uma questão de conversão de unidade de medida. Então, ele dá esse texto, né, que fala sobre a prática da agricultura, cultivo do solo e tal. Ele diz, considere uma família que fez um plantio de 15 hectares de terras para o cultivo de bananas. Nessas condições, a medida em quilômetros quadrados corresponde a quanto? Então, ele quer saber a quantos quilômetros quadrados correspondem 15 hectares. Primeiro, você, para resolver essa questão, tinha que saber qual é a medida de 1 hectare, que ele não deu para você, né? Então, 1 hectare é uma área correspondente à área de um quadrado de 100 por 100 metros, tá bom? 1 hectare equivale à área de um quadrado de 100 metros por 100 metros. Qual é a área do quadrado de 100 por 100? Então, a área do quadrado, lado vezes lado, vai ser 100 vezes 100, vai dar 100 vezes 100, 10.000 metros quadrados. Então, 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Sabia disso? Se não soubesse disso, não tinha jeito de acertar a questão, né? Então, tinha que ter decorado qual é a medida de 1 hectare. Ele quer saber 15 hectares. Então, você sabe que 1 hectare é 10.000, 15 hectares vai ser 15 vezes 10.000, né? 15 vezes 10.000 dá 150.000. 150.000 metros quadrados. Só que ele quer a resposta em quilômetros quadrados. Então, você tem que converter esses 150.000 metros quadrados em quilômetros quadrados. Unidade de medida de área, quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados. Se está elevado ao quadrado, a cada unidade que você mudar, você vai andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, tá bom? Então, para passar de metro quadrado para decâmetro quadrado, anda com a vírgula 2 casas para a esquerda. Passou para cá, anda mais 2 casas. Já falei com você em vídeos anteriores, né? Se tiver elevado a 1, se for só quilômetros, anda uma casa. Se tiver elevado a 2, anda 2 casas. Se tiver elevado a 3, você vai andar 3 casas, tá bom? Então, para chegar aqui de metro quadrado em quilômetro quadrado, você tem que andar 2, 4, 6 casas. Então, a vírgula está aqui depois do último zero. Você vai andar 2 decâmetro, mais 2 hectômetro quadrado, mais 2 quilômetro quadrado. Então, a vírgula vai ficar aqui antes do 1. Você vai ter 0,15, né? 0,15 quilômetros quadrados. Ok? Conseguiu visualizar? Ó. 1, 2, 3. A cada casa que você anda, a cada unidade que você anda com a vírgula 2 casas para a esquerda. Beleza? 0,15 quilômetros quadrados. Aqui está em potência de 10. Como que a gente transforma isso aqui em potência de 10? 0,15, como que você lê esse número? Aqui no canal eu já coloquei um vídeo bem tranquilinho para te ensinar a ler esse número. Se você não viu, olha esse quiz aqui. Ó. Dentro desse quiz tem um ensinamento mesmo. Como que você lê esse número? Esse número é a mesma coisa que 15 centésimos. 15 centésimos, ou seja, 15 dividido por 100, né? 15 centésimos dá 0,15. Você sabe que 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado, então você vai ter 15 dividido por 10 elevado ao quadrado. Para passar esse 10 elevado ao quadrado, está dividindo para multiplicação, basta você colocar o expoente aqui, o 2 negativo, né? Então, você vai ter 15 vezes 10 elevado a menos 2. Então, 15 vezes 10 elevado a menos 2 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas?
pergunta! Se tiver dúvida, pergunta, me escreve. Se não tiver dúvida, pergunta, pode deixar um comentário aqui. Se você é tímido, tímida, clica no ponto e deixe seu comentário em forma de ponto. Assim a gente ensina o algoritmo do YouTube a gostar da gente. Combinado? Então essa questão era uma questão fácil, desde que você soubesse qual é a medida de 1 hectare, ok? Vamos para a questão 47. Questão para você deixar o like. Deixa o like aí no vídeo, combinado? Então essa questão aqui, no meu ponto de vista, não é uma questão legal, né? Vamos lá, ele deu esse enunciado, falou que existe uma empresa que comprou para revender 9 desses produtos A e 9 desses produtos B. Aí ele diz, o valor total gasto pela empresa, então o que é empresa? Ele deu os conceitos de preço de custo, preço de venda, lucro, né? O valor gasto pela empresa, ou seja, o quanto é o preço de custo desses produtos, o valor total, preço de custo total, na aquisição dos produtos foi de 116.145. O lucro obtido por essa empresa pela venda dos produtos foi de 29.444,40. Então, ele te deu o preço de custo total e o lucro total. E ele continua. O lucro da empresa com a revenda foi obtido da seguinte forma. Produto A, 30% sobre o total de produtos vendidos. Aqui você pode questionar, viu? Ele coloca 30% sobre o total de produtos vendidos. Ele não fala que é o total de produtos A que foram vendidos. Ele fala sobre o total de produtos vendidos. Se você considerar que aqui é o total de produtos vendidos, A e B, você gera uma inconsistência aqui nesse problema, tá bom? Então, você pode questionar isso, entrar com recurso quanto a isso. No meu ponto de vista, tinha que estar específico aqui que o lucro era de 30% sobre o total de produtos A vendidos. Produto B, 20% sobre o total de produtos B vendidos. Foi isso que ele quis dizer, apesar de não ser isso que está escrito. Nessas condições, o preço de custo individual em reais dos produtos é respectivamente igual a quanto? Bom, apesar dele ter te dado aqui informações sobre o lucro, você não vai precisar dessas informações para resolver a questão, né? Então, você tem aqui que o preço de custo total é R$ 116.145. Então, se você pegar 9 produtos A mais 9 produtos B, o resultado, o preço de custo total, vai dar isso. Então, escreve isso, preço de custo total, 9 produtos A mais 9 produtos B, dá 116.145. Você quer saber o preço de custo individual, o preço de custo de A e de B, né? Então, divide tudo por 9. Você tem 9A, 9B e esse valor, divide tudo por 9. Se vai dividir por 9, você vai chegar na soma dos preços de A e B, né? Então, 9A dividido por 9 dá A, 9B dividido por 9 dá B, 116.145 dividido por 9 dá 12.905. Não precisava nem ver se esse número era divisível por 9, né? Você fazia a divisão por 9, se desse quebradinho, não tinha problema nenhum. Então, você sabe que, ao somar o preço de custo A com o preço de custo B, o resultado dá 12.905. Aí, você vem aqui nas alternativas e vê qual das alternativas tem a soma igual a 12.905, tá bom? A única alternativa que fornece a soma do preço de custo A com o preço de custo B, dando 12.905, é a letra C, 6.906 mais 5.999. 5.999, vamos pegar 1 daqui, então vai ficar 6.905, passar esse 1 para cá. 6.905 mais 6.000, tá? 6.905 mais 6.000, 12.905. Então, a letra C vai ser a resposta dessa questão. Entendido? Então, só com essa informação do preço de custo total, você consegue resolver essa questão a partir das alternativas de resposta. Se você quisesse montar um sistema trabalhando aqui com as informações do lucro, você ia colocar 9 vezes 0,3 vezes o preço, mais 9 vezes 0,2 vezes o preço B, vai dar 29.444,40. Aí você ia ter duas equações e resolvia um sistema, ok? Mas se você fosse fazer por sistema, você tinha que considerar que aqui era 30% sobre o total de produtos A vendido e aqui 20% sobre o total de produtos B vendidos. No meu ponto de vista, está faltando informação aqui, porque quando ele fala que é sobre o total de produtos vendidos, eu posso entender
que é o total A mais B, ok? 9A mais 9B. Enfim, no meu ponto de vista, essa questão pode ser questionada, ok? Vamos para a questão número 48. Vem comigo. Questão fácil, que é a área desse triângulo. Basicamente isso. Então, o problema descreve que esse triângulo aqui de sinalização é um triângulo equilátero de lado 50 centímetros. Então, é um triângulo cujos lados é 50 centímetros. Nessas condições, se ele considerar que o triângulo é confeccionado completamente com o material vermelho sem o orifício interno. Então, ele vai pegar esse triângulo, tirar esse espaço, vai ser um triângulo completamente preenchido. Qual vai ser a área desse triângulo? A área total do triângulo, considerando apenas a medida do lado, corresponde em centímetros quadrados. Então, ele te deu o lado do triângulo, 50 centímetros, e quer saber a área do triângulo. A área do triângulo equilátero, L2 raiz de 3 sobre 4, né? O lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Só decorar a fórmula, não precisava fazer mais nada. Né? Então, tinha que decorar a fórmula e saber a raiz de 3 para chegar na resposta exata, saber a raiz de 3 com 3 casas decimais, tá bom? Então, lado ao quadrado, 50 ao quadrado, vezes raiz de 3 com 3 casas, 1,732. Se você colocasse 1,7, você ia chegar numa resposta aproximada. Se colocasse 1,73, ia chegar numa resposta aproximada. Tá? Para chegar na resposta exata, você tinha que usar 3 casas decimais de raiz de 3. Tudo isso dividido por 4. Então, fórmula para calcular a área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. 50 vezes 50, 5 vezes 5, 25, com mais 2 zeros, 2.500, né? 2.500 vezes 1,732 dividido por 4. Esse número pode ser dividido por 4, sabia? Por quê? Ele termina em 2 zeros. Todo número que termina em 2 zeros pode ser dividido por 4, ok? Então, 2.500 dividido por 4 vai dar 625, né? 25 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24, sobra 1. 1 com 0, 10. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. 2 com 0, 20. 20 dividido por 4 dá 5. Então, você vai ter 625 vezes 1,732, né? Fazendo a multiplicação, você vai chegar em 1082,5. Então, 1082,5 é a resposta dessa questão em centímetros quadrados, já que a medida foi dada em centímetros, né? Então, questão de decoreba aí, saber a área do triângulo equilátero e o valor de raiz de 3. Então, são questões assim que você não tem que pensar muito, né? Vamos para a questão número 49. Questão número 49. Questão número 49 tinha um enunciado gigante, né? Falava sobre o transporte de barcas. E aí fala que tem 2 empresas que fazem esse transporte. Então, a primeira parte do enunciado não está aqui porque não cabia aqui na tela, né? Ambas as empresas, então, são 2 empresas. Ambas as empresas praticam os mesmos preços dos bilhetes de passagens para todas as categorias de passageiros e veículos. A capacidade máxima de lotação por embarcação por viagem de uma das empresas é 1.000 passageiros e 70 veículos em média. Analise o quadro que corresponde a uma viagem de uma embarcação com saída do terminal de Ponta da Espera e chegada ao porto de Cujupe. Então, ele deu aqui, ó, quantidade de passageiros, quantidade de veículos e o valor de cada um, né? Considerando as condições descritas no quadro, os percentuais em relação à lotação máxima. Então, qual que é a lotação máxima? 1.000 passageiros e 70 veículos. Os percentuais em relação à lotação máxima dos quantitativos de passageiros e de veículos, respectivamente, e o total em reais arrecadado nas vendas dos bilhetes de passageiros de veículos em uma viagem são. Então, ele quer o percentual de passageiros que tem nessa viagem em relação ao total, que são 1.000 passageiros. Conta quantos passageiros tem? 30 mais 80 mais 50 mais 50 mais 200, né? Então, 200 mais 100, 300, 380, 380 mais 20, 400, mais 10, 410. Tem 410 passageiros. Total de passageiros, 410 passageiros. 410 passageiros correspondem a quantos por cento em relação a 1.000 passageiros? Faz uma regra de 3. 1.000 passageiros correspondem a 100%. 410 passageiros correspondem a X%. Olha só, o que aconteceu aqui, ó?
você tem 1.000 está para 100. Então, se eu pegar aqui, ó, tem um zero a menos. A porcentagem tem um zero a menos que esse valor, né? É como se eu dividisse esse valor por 10. Então, é só eu dividir esse valor por 10. 410 dividido por 10 vai dar 41, né? Então, olha só, 1.000 tem 3 zeros, 100 tem 2 zeros. Então, a diferença aqui é que eu vou dividir esse valor por 10. Então, para eu chegar no resultado, divide esse valor por 10 também. Dá 41. Se quiser fazer a regra de 3 tradicional, pode fazer. Vai fazer 1.000x é igual a 410 vezes 100. Beleza? Resolve a continha da regra de 3 normal. Chega em 41%. Então, 41% é a porcentagem de passageiros em relação à capacidade máxima. Entre as alternativas de resposta, só a letra C tem 41%. Então, a letra C vai ser a resposta dessa questão. Não precisa nem fazer a porcentagem dos veículos, não precisa fazer o valor também, o valor arrecadado, tá bom? Era só fazer aí a primeira porcentagem que você chegava na resposta da questão, ok? Dúvidas, perguntas? Já compartilhou o vídeo nos grupos de estudo? Compartilhe aí com quem você sabe que fez essa prova para conferir o gabarito, combinado? Vamos agora para a última questão que merece a sua inscrição aqui no canal. Essa era a questão que dava mais trabalho para você resolver. Então, fala sobre a COVID, né? A COVID é uma doença infecciosa causada pelo vírus. A maioria das pessoas que adoece tem sintomas leves, blá, blá, blá. No Maranhão, os casos foram registrados conforme o gráfico abaixo. Então, ele te deu aqui, ó, o número de casos, número de pacientes infectados e aqui as idades das pessoas infectadas em intervalos de classe, né? Nossa, agora que eu estou reparando, observa, se você observar com atenção, você vai ver que essa imagem foi adaptada de algum lugar, eles apagaram alguma coisa que tinha aqui embaixo, ó. Tá dando para ver aí na resolução do vídeo? Aqui tá dando para ver. Eles nem construíram o gráfico, apagaram o gráfico de algum lugar, pegaram o gráfico de algum lugar e tiraram as informações aqui de baixo. Considerando os intervalos da variável idade, então a idade está dado aqui como intervalos, né? Idade de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29 no eixo X e as quantidades de infectados de cada intervalo identificados nas colunas. Então, aqui no eixo Y, a quantidade de pessoas infectadas, a média de idade em anos dos infectados confirmados no Maranhão, os intervalos até 70, então vai vir até essa barra, né? Que o 70 está aqui, é de aproximar para o número inteiro mais próximo de acordo com as regras de arredondamento. Então, você vai ter aí que calcular a média com intervalos de classe. Sabe calcular a média, mediana, moda de dados agrupados em intervalos de classe? Você não sabe? Veja a nossa aula. Aqui no canal tem uma aula que está bem famosinha, ensinando a calcular a média, mediana, moda com intervalos de classe. Para calcular a média aritmética de intervalo de classe, primeiro calcula o ponto médio de cada um dos intervalos aqui das idades. Então, como você calcula o ponto médio? Soma as extremidades e divide por 2. 9 dividido por 2, 4,5. 19 mais 10, 29. 29 dividido por 2, 14,5. Então, você vai observar que todos os números vão dar com o fim 4,5. Então, aqui vai ser 24,5, 34,5, 44,5, 54,5, que vai de 60 a 70, né? Então, 70 mais 60 dá 130. 130 dividido por 2 dá 65. Só a última aqui que deu diferente, porque antes ia até o 9, agora vai até o 10. Beleza? Calculou o ponto médio de cada um dos intervalos, você vai multiplicar esse valor que você calculou, o ponto médio, pela frequência que foi dada, né? Então, pelo número de casos aqui. Então, essa questão dava muito trabalho, que você tinha que fazer várias multiplicações, né? Então, você vai multiplicar 4,5 vezes 12.238, vai dar 55.071. 14,5 vezes 27.595, vai dar 400.127,5. 24,5 vezes 58.501, 34,5 vezes 77.179, 44,5 vezes 64.090, 54,5 vezes 47.371,
65 vezes 33.809. Chegou no último intervalo. Então, você tem aqui o produto, né, entre o ponto médio de cada idade e o número de casos observados. Para calcular a média, você vai somar todos esses valores e dividir pela soma do número de casos, né? Então, você vai somar todos esses aqui que você calculou, todas essas multiplicações. Isso vai dar 12.182.458 e dividir pela soma do número de casos. Vai somar 12.238 mais 27.595 mais 58.501 mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Fazendo essa soma, você vai chegar em 320.783. E aí você faz essa divisão. Ao chegar nessa divisão, você vai chegar em 37,97. Para arredondar, vai arredondar para 38. Então, 38 é a resposta dessa questão. Então, questão basicamente, se você soubesse, né, calcular a média aritmética com intervalo de classe, é questão basicamente de conta, mas muita conta, né? Não tem jeito de você chegar na resposta, não teria jeito de você estimar a resposta, né? Olhando aqui as quantidades. Como o maior número de casos está entre a faixa de 30 e 39, você poderia estimar que a média estaria entre 30 e 39, né? Mas não estaria próxima aqui, poderia ser 38, 39, poderia ser 41. É pouco provável que tivesse abaixo aqui desses valores, porque são as faixas que têm o maior número de casos. Mas como você tinha 3 valores próximos, você tinha que calcular. Beleza? Então, questão que não é tão difícil se você souber calcular a média com intervalo de classe, mas é uma questão que dava muito trabalho, porque tinha que fazer muitas continhas, ok? É isso, essas eram as questões dessa prova. Se você curtiu, deixa o like no vídeo, compartilhe aí com alguém que você sabe que fez a prova, tá bom? E se inscreva na Central dos Números. A gente vai chegar em 100 mil inscritos, combinado? Mas bons estudos e até a próxima.